pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Ainda durante as eleições de 2022, às vésperas do segundo turno, o então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Interessante pontuar que a Rede Globo, que eu não tenho nada contra, tá, publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. Não colocou que era uma suspeita, nem destacou que era uma investigação interna de um partido, de um candidato político, ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários. Então, muitos conflitos de interesse, e a Globo publicou isso sem critério algum. E Alexandre de Moraes, ele acatou prontamente esse pedido e censurou em massa os adversários de Lula. Nossa equipe fez uma análise e encontrou pelo menos 80 personalidades e entidades, empresas censuradas nas redes sociais no último período eleitoral. Muitos vão falar, nossa, mas é pouco, né? Só 80? Não, são personalidades, políticos, são artistas, são influenciadores, e isso não entra o povo em geral, que provavelmente é muito mais. No entanto, nós não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Por quê? No ano passado, o jornal Folha de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, o TSE, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral. E o TSE negou esse acesso. Ou seja, o sigilo permanece. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral. Eu vou destacar alguns casos de pessoas censuradas durante esse período. Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Avan, foi censurado nas suas redes sociais, Twitter, YouTube, entre outros. O Twitter, por exemplo, tinha mais de 800 mil seguidores. E qual foi o crime do Luciano Hang? Participar de um grupo de WhatsApp com empresários que faziam vários comentários. O TSE, a partir de uma reportagem do portal Metrópolis, que obteve prints dessas conversas, censurou não só o Luciano, mas os outros empresários que participavam do grupo. Só que o Luciano Hang, qual que era a denúncia, tá? Importante destacar, é que esses empresários defendiam um golpe de Estado. Vou destacar um dos comentários. Olha, eu prefiro um golpe de Estado do que a eleição do Lula. Só que esse comentário não foi feito por Luciano Hang. Hang não fez nenhum comentário, seja de golpe ou seja do que for, nesse grupo. Mas mesmo assim ele foi censurado. E ainda permanece. Homero Marchese, ou Marchese, né? Não sei como pronuncia. É advogado e deputado estadual pelo Paraná. Foi censurado em novembro de 2022 por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E segundo o deputado, os seus advogados só tiveram acesso ao processo cerca de 17 dias após eles tiveram que ligar para o gabinete do ministro de Moraes para entender o que foi que aconteceu. E aí eles descobriram que o Homero, ele reproduziu nas redes sociais, ele publicou nas redes sociais um banner com o endereço do hotel, né, um banner que continha, tá, o endereço de um hotel em Nova York, onde discursariam os ministros do Supremo. No entanto, esse banner era público na internet. Mesmo assim, a conta foi censurada, sem direito a que a pessoa pudesse pleitear ou reclamar. Vários jornais, veículos de imprensa e jornalistas foram censurados durante as últimas eleições. Vou destacar, o jornal Gazeta do Povo sofreu censura do TSE por causa de uma publicação que citava o apoio notório do presidente Lula, do candidato Lula na época, à ditadura da Nicarágua. A Rádio Jovem Pan foi proibida pelo TSE de discutir fatos envolvendo a prisão de Lula e foi proibida de discutir isso, de falar sobre isso em toda a sua programação, seja no rádio, seja na TV, ou seja nas plataformas digitais. E uma multa diária de R$25 mil foi estipulada para jornalistas ou a emissora em caso de descumprimento. Isso resultou na saída de vários jornalistas renomados da Jovem Pan, como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza.
Depois, inclusive, só fazer um acréscimo, o Ministério Público chegou a pedir o cancelamento de 3 frequências de transmissão concedidas à Jovem Pan, alegando alinhamento com campanhas de desinformação. O site O Antagonista foi censurado também, obrigado a deletar uma reportagem que trazia áudios de um membro de uma conhecida facção criminosa, manifestando preferência pelo candidato Lula, além de ser proibido de mencionar a censura em artigos subsequentes, ou seja, mais um caso de censura prévia. É importante destacar que, inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo, vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história.